Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa focada aqui. Hoje a gente vai mergulhar em 1 Timóteo capítulo 2. Vamos olhar juntos os princípios que Paulo dá para Timóteo sobre o culto público, sabe? A nossa base é um comentário bíblico bem detalhado que ajuda a gente a pensar sobre oração, sobre como homens e mulheres deveriam agir naquela igreja primitiva lá em Éfeso. E o objetivo aqui não é só ler o que está escrito, né? É tentar entender o porquê, os princípios por trás disso tudo. Será que essas ideias ainda falam com a gente hoje? Como? Bom, vamos lá, vamos desempacotar isso. Começando pelo começo, que Paulo diz que é a oração. Ele já abre o capítulo falando antes de tudo. E a análise que a gente leu ressalta que essa expressão, pronton panton, em grego, não é só tipo o primeiro item da lista. É mais forte, indica maior importância mesmo. A oração seria o coração da coisa toda, né? Não só um aquecimento. Lembra Atos 6? Os apóstolos falando que iam se dedicar à oração e à palavra? Fico pensando, será que hoje, com tanta coisa acontecendo, a gente às vezes perde essa prioridade da oração? Diferente só no versículo 1. Mostra que orar tem várias facetas. Primeiro ele fala de deses, que a gente traduz como súplicas. A ideia aqui é reconhecer que a gente precisa de Deus, sabe? Que a gente depende dele para tudo. É um pedido que nasce da nossa necessidade. Depois vem proseuche, que é orações. Essa é mais geral, mas tem um foco, é a oração para Deus mesmo. Inclui adoração, sabe, a alma buscando a Deus. É bem vertical, diferente da súplica que pode ser mais humana, digamos. Aí tem enteukis, as intercessões. A imagem aqui é legal. É como se a gente fosse, ter uma audiência com o rei para pedir por outra pessoa. Mostra essa confiança de elevar a necessidade do outro lá para Deus. Não é só sobre mim, né? E por último, Eucaristia, as ações de graças. Tão importante quanto pedir é agradecer, né? A fonte que a gente usou até cita um teólogo, Hans Burke, dizendo que a gratidão nos ajuda a manter o foco em Deus, no que Ele fez. Senão a oração vira só a nossa lista de pedidos e problemas. Faz sentido. Manter o equilíbrio. Exato. É um jeito de não deixar o nosso eu ser o centro da oração. Essa variedade já abre a mente, né? E o alcance que Paulo pede também é... Uau! Orar em favor de todos os homens. E ainda especifica pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Todos os homens. A análise que a gente viu citando Hendrickson disse que significa todos os tipos de gente, sem distinção de raça, posição social. Exato. Uma ideia bem inclusiva para a época. E orar pelas autoridades. Pensa, naquela época podia ser um Nero da vida. Isso devia ser muito contraintuitivo para eles, não? Com certeza, totalmente contracultural. Mas olha o motivo que Paulo dá no versículo 2. Para que vivamos vida tranquila e mansa. A fonte explica essa diferença citando Hendrickson de novo. Tranquila, erêmios, seria mais a paz externa, sem perseguição, sabe? E mansa, e psicos, seria a calma interior, a serenidade. Então orar por eles não era só para eles, mas para criar um ambiente onde a fé pudesse crescer sem tanta confusão externa. Entendi. E essa vida tranquila e mansa deve ser vivida com toda piedade e respeito. O que são exatamente piedade e respeito aqui? São palavras com peso, né? Piedade. Euseber no grego. Não é só ir à igreja. É um respeito profundo que afeta como você se relaciona com Deus, com os outros e até consigo mesmo. É viver a fé de forma íntegra. E respeito, simnetes, tem a ver com seriedade, dignidade. Viver de um jeito decente, como se a gente estivesse sempre na presença de Deus, no templo dele. E Paulo fecha dizendo que viver assim agrada a Deus, nosso Salvador. Legal. Essa ideia de orar por todos sem distinção já meio que prepara o terreno para o que vem depois, né? O plano de Deus que também é para todos. Versículo 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso mesmo, a ligação é direta. E de novo a questão do todos os homens. A maioria dos comentaristas que a nossa fonte cita, tipo Calvino, Hendrickson, entende do mesmo jeito que no versículo 1.
todos os tipos de homens, sem acepção. Não necessariamente cada pessoa do planeta, sem exceção. Porque o próprio Paulo conecta a salvação com o pleno conhecimento da verdade. E isso implica uma resposta, né? Uma resposta de fé. Ah, entendi. A oferta é universal, mas a salvação em si depende da pessoa aceitar, de querer. Exatamente. A fonte até destaca esse equilíbrio na teologia de Paulo. Deus quer salvar soberanamente, mas o ser humano tem a responsabilidade de crer. E essa oferta universal se baseia em quê? Aí vem os versículos 5 e 6, que parecem quase um resumo da fé. Um só Deus, um só mediador, um só resgate. Aqui a coisa fica realmente interessante, teologicamente falando, né? Fica assim. É o centro do argumento dele. Primeiro, um só Deus. Pensa no contexto de Éfeso, cheio de deuses para todo lado. Afirmar um Deus único para toda a humanidade era algo enorme. Depois, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso é chave. A ponte para Deus não são anjos, nem santos, nem rituais complicados, é Jesus. E o fato dele ser homem é crucial. Ele é Deus e homem perfeito para reconciliar. A análise lembra João 14,6, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Claríssimo. E o resgate por todos. Essa palavra antilutron, o que ela carrega... É uma palavra forte. Antilutron. Significa um preço pago no lugar de outro para libertar. É a morte de Cristo como substituição. Ele pagou o preço do pecado no nosso lugar. A fonte explica bem. Esse resgate tem valor suficiente para cobrir o pecado de todo mundo. O valor é infinito. Mas ele só se torna eficaz para quem crê, para quem aceita esse resgate pela fé. O todos aqui, de novo, é sem distinção. Qualquer um pode vir. Cristo tirou a barreira. Ok. Um Deus, um mediador, um resgate para todos. Faz todo sentido que a mensagem também seja para todos. É o que Paulo fala no versículo 7 sobre ele mesmo. Pregador, apóstolo, mestre dos gentios. Como esses papéis se encaixam? Eles mostram a missão completa. Como pregador, Kérox, ele era tipo o arauto do rei, anunciando a mensagem fielmente. Como apóstolo, ele tinha autoridade de Deus, era um representante oficial. E como mestre, ele não só anunciava, mas explicava, ajudava o pessoal, especialmente os não-judeus, os gentios, a entenderem a verdade. Tudo isso reforça, o plano de Deus é para todo mundo. Entendido. Essa base toda sobre Deus e salvação tem que ter um reflexo prático, né? Na vida da comunidade. E é aí que Paulo vira a chave e começa a falar da conduta no culto. Primeiro os homens, no versículo 8. A ordem é orar levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O foco aqui muda para o coração de quem ora, né? Mãos santas não é sobre lavar as mãos, claro, é sobre a vida da pessoa. A análise cita até o Salmo 66. Se eu tivesse pecado no coração, Deus não me ouviria. A vida vem antes da oração ser ouvida. Sobre levantar as mãos era comum na época, mas a fonte lembra que a Bíblia mostra a gente orando de tudo quanto é jeito. O gesto só vale se o coração tá certo. E por isso ele completa com sem ira e sem animosidade, para conectar o coração com os relacionamentos. Exatamente. A nossa relação com Deus está totalmente ligada à nossa relação com os outros. Sem ira, o coração precisa estar livre de mágoa, de ressentimento. Jesus falou disso, né? Perdoar antes de orar, lá em Marcos 11. E sem animosidade, ou sem briga, sem contenda, reforça isso. Precisa ter paz na comunidade. A mensagem é, se acerta com seu irmão primeiro, depois vai orar. Faz muito sentido. Agora, chegamos na parte que fala das mulheres, versículos 9 a 15. E a nossa fonte já acende um alerta. Aqui o terreno é mais complicado. Talvez um dos trechos mais debatidos do Novo Testamento. Precisa de cuidado para interpretar, né? Ainda mais pensando no contexto da época onde a mulher muitas vezes não tinha o mesmo espaço. Sim, contexto é tudo aqui. E para ajudar a gente a navegar nisso,
A fonte menciona uns princípios de interpretação que o John Stott usava muito. Um é o da harmonia. A gente tem que ler uma passagem difícil pensando no resto da Bíblia. Tipo Gênesis 1, falando que homem e mulher são imagem de Deus igualmente. O outro é o princípio histórico. A Bíblia foi escrita dentro de culturas específicas. Então a gente precisa tentar separar o que é a verdade de Deus, que vale para sempre, daquilo que era a forma cultural daquela época de expressar essa verdade. E como a gente faz isso na prática? O comentário fala em transposição cultural. O que é isso? Transposição cultural é o desafio, né? A gente tenta achar qual era o princípio de Deus por trás daquela regra específica para Éfeso, e aí pensa, ok, como a gente vive esse mesmo princípio hoje na nossa cultura? Porque a forma de expressar pode mudar, mas o princípio não. Interessante. Vamos tentar fazer isso. Começa com a aparência. Versículos 9 e 10. Paulo fala para se vestir com traje decente, com modéstia e bom senso, e para evitar ostentação. Cabelo muito arrumado, ouro, pérolas, roupa cara demais. Qual o princípio aqui? Que não é que não pode usar uma joia ou uma roupa bonita. O problema seria, primeiro, a ostentação que humilha quem tem menos ou causa inveja. E segundo, a inversão de valores, dar mais importância para fora do que para dentro. O foco tem que ser a modéstia, eidos, que é tipo um respeito próprio, e o bom senso, sofresine, que é ter a cabeça no lugar, autocontrole. Pedro fala algo parecido, né? O princípio eterno é: a beleza que agrada a Deus vem de dentro, do caráter. Provérbios 31, 33, a beleza é enganosa, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. E qual seria o adorno certo, então? O versículo 10 já responde: boas obras. Esse é o enfeite que Paulo recomenda para as mulheres que dizem seguir a Deus. A fonte até lembra de várias mulheres na Bíblia e na história da igreja que se destacaram por isso. As que ajudaram Jesus, Dorcas, Lídia, Priscila, Febe. O princípio é: fé de verdade aparece em serviço, em ação. Certo. Mas aí vem os versículos 11 e 12 que pegam mais. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a submissão. E Paulo diz: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E agora? Bom, primeira palavra, silêncio. A palavra grega aqui pode ser esiquia, a mesma que ele usou lá no versículo 2 para falar da vida mansa, ou quieta. A análise sugere que talvez não seja ficar muda, mas ter uma atitude calma, ordeira para aprender. Talvez tivesse alguma bagunça rolando em Éfeso, sabe? Algumas mulheres causando tumulto, talvez influenciadas por gente que ensinava coisa errada. E a proibição de ensinar ou exercer autoridade de homem, isso vale para toda mulher em toda situação para sempre. Olha, é aqui que o pessoal diverge muito e a tal da transposição cultural entra forte. Muitos comentaristas, como Stott e outros que a fonte cita, acham que não é uma proibição total de mulher ensinar. Pense em Tito 2, mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Ou Priscila explicando as coisas para Apolo junto com o marido dela. Ou a mãe e a avó de Timóteo, que ensinaram ele. Também não parece proibir mulher de falar em outras situações, como profetizar, que a Bíblia menciona que acontecia. Então, a interpretação mais comum é que Paulo estava restringindo especificamente o ensino doutrinário oficial e a liderança formal sobre os homens na reunião principal da igreja. A palavra grega para exercer autoridade, autenten, é rara e pode ter um sentido de dominar, passar por cima. Talvez Paulo quisesse manter uma estrutura de liderança masculina na igreja, que ele entendia que vinha de Deus. Isso levanta uma questão importante para a gente hoje. Como aplicar isso? Como respeitar a ordem que Paulo via e, ao mesmo tempo, reconhecer os dons que Deus dá para homens e mulheres? E Paulo dá razões para isso, né? Nos versículos 13 e 14. A criação e a queda. Dá sim. No 13 ele fala: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele usa esse argumento da ordem da criação em 1 Coríntios 11 também, geralmente para falar do homem como cabeça, que seria uma questão de função, de responsabilidade na liderança, não de ser melhor ou superior. Aí no 14 ele diz: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse versículo 14 é complicado.
Parece dizer que mulher é mais fácil de enganar, não? É uma leitura que fazem, mas muitos, tipo o Stott, acham perigosa. Se fosse assim, por que Paulo deixaria mulher ensinar outras mulheres ou crianças? A análise que a gente tem sugere outras ideias. Talvez o ponto não seja que Eva era mais boba, mas que ela agiu por conta própria, sem o Adão, tomando a frente de um jeito que não devia, invertendo a ordem da criação. Já o Adão pecou sabendo, não foi enganado. A culpa é dos dois, mas de jeitos diferentes. E Paulo usa isso para falar dos papéis na igreja. Entendi. É complexo mesmo. E para fechar, o versículo 15, que soa quase misterioso. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, ou do nascimento de filho, se ela permanecer em fé e amor e santificação com o bom senso. Que raio significa isso? Pois é, o fascinante aqui é que tem várias interpretações possíveis, como a fonte mostra. Tem gente que acha que é uma promessa de proteção física no parto mesmo. Outros acham que é mais simbólico. A mulher encontra realização ou salvação no sentido de propósito, de santificação, quando abraça seu papel na família como mãe, em vez de tentar tomar a liderança da igreja à força. Ligaria com 1 Timóteo 5,14. Mas tem uma terceira visão que a fonte diz que Stott gostava e que algumas bíblias de estudo apoiam. Seria traduzir como salva através do nascimento do filho, com F maiúsculo. Seria uma referência a Jesus. Lembra de Gênesis 3,15? A promessa que da descendência da mulher viria aquele que venceria o mal. Ah, o Messias. Exato. A salvação final de todos, homens e mulheres, vem por Cristo que nasceu de uma mulher. Essa visão conecta tudo com a história da redenção. Mas seja qual for a interpretação, o fim do versículo é claro. Essa bênção, essa preservação, depende de continuar firme na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Uau! Que capítulo! Muita coisa para digerir. Então, tentando amarrar tudo. A oração é central, super variada, para todo mundo, porque Deus quer salvar todo tipo de gente, e isso só é possível por causa de Cristo, o único mediador que pagou o resgate. Para os homens, o chamado a orar com vida limpa e relacionamentos em paz. Para as mulheres, os princípios são modéstia, bom senso, o valor das boas obras, e aí vem a parte complexa sobre aprender quieta e a questão do ensino e autoridade, que a gente precisa entender o princípio por trás da regra cultural. É isso. É um ótimo resumo. E essa análise toda deixa a gente pensando, né? Como é que nós, hoje, com as nossas culturas, nossos desafios, podemos viver esses princípios de Paulo? Como ter ordem no culto, respeito entre homens e mulheres, buscar essa vida de piedade de um jeito que seja fiel à Bíblia e faça sentido no nosso mundo? Como manter a harmonia das Escrituras e o respeito uns pelos outros ao aplicar essas verdades? Acho que essa é a caminhada constante da igreja, né? Uma pergunta para a gente continuar pensando.